Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Vamos lá para a resolução de mais um exercício. Aqui a gente tem o clássico problema dos blocos, né? Então a gente tem que agora aqui aplicar tudo que a gente sabe sobre as leis de Newton para resolver esse problema, beleza? Então vamos lá, vamos ler o enunciado para a gente conhecer do que ele trata. Na figura abaixo temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal, isto é, cuja massa é desprezível e ela também não estica, tá bom? Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, MA igual a 9 kg e MB igual a 6 kg. Determine o valor da tração na corda e marque a alternativa correta. Então, pessoal, a gente observa aqui que nós temos dois blocos, tá? O bloco A está apoiado sobre essa superfície aqui, uma superfície plana, horizontal. Ele tem uma corda fixada a ele, uma extremidade está fixada a ele, a outra extremidade passa por essa roldana aqui e a corda passa por essa roldana e a outra extremidade está presa lá no bloco B, tá? Esse bloco B, ele não está apoiado em nenhuma superfície, ele está simplesmente pendurado aqui. E a gente sabe as massas desses blocos e a gente precisa então determinar qual é o valor da tração na corda, a força de tração aqui na corda. Pessoal, sempre que a gente tem cordas, fios e cabos, a gente se refere à força nessas estruturas, nessas cordas, nesses fios, nesses cabos, como força de tração, tá? Então aqui é isso que a gente vai fazer, a gente vai determinar a força de tração, que a gente vai chamar aqui ó, de T1, tá? T1 ou TA, tanto faz, vou chamar de T1. A gente tem que determinar o valor dessa força aqui. E o importante, pessoal, que vocês têm que anotar é que a gente está sempre identificando todas as forças que atuam nos elementos do sistema, tá? Isso é muito importante. Então aqui no bloco B a gente também tem uma força de tração T2. Essas duas forças elas são transmitidas pela corda, tá? Então elas vão ter a mesma intensidade. Agora, no bloco B a gente também vai ter a força peso atuando sobre ele, né? Que é PB. Então tá aí, a gente tem as forças que atuam na direção do movimento. Agora olha só, no bloco A ele também tem peso, né? Ele também tem peso, só que o peso dele seria aqui, ó, vertical para baixo. E como ele está em contato com essa superfície aqui, tem a força normal que é vertical para cima. Porém, o movimento do bloco A, caso ele se mova, é na horizontal. Então essas forças verticais elas não interferem no movimento horizontal dele. Portanto, eu aqui não estou nem representando para não sobrecarregar o desenho, tá? Eu estou representando apenas as forças que estão na direção do suposto movimento. Bem como aqui no bloco B, eu só representei as forças na vertical, até porque são apenas essas aqui que existem. Mas se houvesse outra força aqui na horizontal, se o bloco B, por exemplo, tivesse apoiado numa superfície também, ele não teria movimento na vertical, né? Então essas forças não seriam consideradas, tá? Então vamos lá, resumindo. A gente representa apenas as forças que estão na direção do movimento, lembrem-se disso, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, tá aqui em cima, FR igual a M vezes A. E a gente também tem que determinar a força peso do bloco B. Por quê? Porque essa força, a força que faz o sistema se mover, é essa força, justamente a força peso do bloco B, que é exercida pela Terra, né? Então, nosso sistema é constituído por esses dois blocos. A força externa é a força peso que faz com que ele se mova. Então, a gente tem que saber o valor dessa força também, lembrando que para calcular a força peso está aqui a expressão, PB é igual a MB vezes G, massa vezes a gravidade. Pois bem, vamos calcular o valor dessa força PB, já que ela é tão importante, é ela que faz o sistema se mover aqui. Então, a massa do bloco B vale 6 kg, está aqui escrito no enunciado do problema. A aceleração da gravidade, a gente vai adotar o valor 10, como o próprio problema sugere, então 6 vezes 10, 60 newtons. Pronto, descobrimos aqui que esse bloco B é puxado para baixo com uma força de 60 newtons, que é equivalente ao peso dele. Agora, vamos aqui, ó, para a gente determinar, vamos determinar a aceleração. Para a gente determinar a aceleração, a gente vai aplicar essa força aqui, a força resultante é igual a M vezes A. Quem é a força resultante? É a força que faz esse sistema se mover. Essa força, como a gente acabou de ver, é uma força externa que é igual ao peso do bloco B, que já calculamos, está aqui. Então, no lugar do FR, eu vou colocar PB, igual
igual. No lugar dessa letra M, agora eu vou colocar um M maiúsculo para lembrar que é a massa do bloco A mais a massa do bloco B. É a massa do sistema, tá? A força PB, que atua no bloco B, ela move os dois blocos, o A e o B, porque eles estão interligados. Por isso que tem a soma das massas aqui. Então a aceleração vai ser o seguinte, reescrevendo a equação, eu tenho que essa aceleração é igual ao peso do bloco B dividido pela massa do sistema. Então o peso do bloco B é 60 newtons e a massa do sistema, a gente soma 9 mais 6 vai dar 15, então 60 dividido por 15 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Vocês já vão entender por que a gente está calculando a aceleração primeiro, tá? Então a gente descobriu que a aceleração desse sistema vale 4 metros por segundo ao quadrado. Mas o que o problema aqui é? O problema aqui é a força de tração, T1 ou T2 aqui, ó. Qual das duas a gente vai calcular? Pessoal, a grande dica é a seguinte, você vai utilizar o bloco sobre o qual atua a menor quantidade de forças, porque isso vai facilitar na hora de fazer o cálculo. Então repara aqui que no bloco A eu tenho uma força atuando sobre ele, essa força é T1, o bloco B, no qual atuam duas forças. A força PB, que é o peso da força peso, né? A força peso que atua sobre o bloco B, e a força de tração aqui devido à corda que eu chamei de T2. Bom, então fica claro, assim, por isso que é importante a gente representar todas as forças que atuam sobre cada elemento do sistema, porque fica fácil de visualizar agora que o bloco mais fácil de se calcular é o bloco A, porque nele só tem a atuação de uma única força. E como essas duas forças T1 e T2 elas têm a mesma intensidade, basta eu descobrir uma das duas que eu descubro a outra também, beleza? Então vamos fazer esse cálculo. Eu vou agora aplicar a segunda lei de Newton sobre o bloco A. Passa a ser T1, porque só tem uma força atuando sobre o bloco A. Então, MA, massa do bloco A, vezes a aceleração. Bom, a massa do bloco A vale 9 kg, tiramos do enunciado aqui. E a aceleração dele é essa aceleração que a gente acabou de calcular, viu, pessoal? É importante a gente saber a aceleração primeiro para poder calcular essa força aqui. Quando pede lá, determine o valor da tração na corda, isso é uma força. Olha, para a gente calcular isso, a gente precisa da massa e da aceleração, né? Por isso que a gente calculou a aceleração primeiro. Então, 9 vezes 4 vai dar 36 newtons. E a nossa resposta aqui é a letra B. Portanto, a força de tração na corda, que tanto faz se T1 ou T2, tem o mesmo resultado, que o mesmo valor, vale 36 newtons, beleza? Então é isso aí, pessoal, mais uma questão resolvida aí para vocês.